Quem é Deus para você? Pergunta para quem está do lado, quem é Deus para você? Ele respondeu o quê? Deus é tudo. Tudo o quê? A nossa tendência é Deus é tudo. Ah, Deus é maravilhoso. Sim, mas isso é muito genérico. Algo específico. Quem é Deus para você? Nós vamos basear em Isaías 29:13. Pode abrir. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Pastor, logo uma palavra, o senhor já dá uma cajadada? Não, fique tranquilo. Fique tranquilo, depois a gente assopra. Mas esse é o texto. Isaías diz: ó, vocês se aproximam de mim, me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E a gente vai falar sobre 2 gerações, para a gente entender quem é Deus para você. Com certeza você vai estar numa dessas 2 gerações, ou um ou outro, se você crê e sabe quem Deus é. Eu vou mostrar para você 2 gerações distintas, que como eles trataram Deus. 2 gerações. Uma geração é a geração de Eli, o sacerdote. E outra geração é a geração do rei Davi. Nós vamos ver esses 2 tipos, essas 2 gerações, como eles trataram Deus. E aí você vai começar a meditar. De qual geração eu sou? De Eli ou de Davi? Vamos começar pela geração de Eli, para entender melhor quem era Eli. Eli era um descendente de Arão. Ele era um sacerdote mesmo. Ele tornou-se o sumo sacerdote no centro de adoração em Siló, naquela época. E foi mais ou menos no final do período de juízes, porque Israel passou por uma transformação. E teve um período de juízo onde havia pecado, o povo pecava, se arrependia, Deus levantava um juiz e assim ia procedendo, chamado ciclo do pecado e juízo. Então no finalzinho, levantou-se Eli, ele era o sacerdote. Além disso, ele também tinha a função de um juiz. Ele julgou Israel por torno de 40 anos, você vai ver isso em 1 Samuel 1, de 3 a 17 mais ou menos, ele ficou 40 anos ali, como sacerdote e também como juiz de Israel. E você vai lembrar de Eli quando você vai em 1 Samuel, que fala sobre Ana. Nascimento de Samuel. Quem era o profeta? Era o profeta Eli que estava ali. É ele que recebe Samuel, ele que instrui Samuel. Quando você vai ver a vida dele, beleza, mas ele teve um erro gravíssimo. Ele não cuidou bem dos filhos. Ele tinha 2 filhinhos, bonitinhos, chamados Alfine e Finéias. Se você vai ser pai ou mãe, não coloque esses nomes do filho de vocês, viu? Alfine e nem Finéias, viu? Alfine e Finéias eram os filhos de Eli. Ele cuidava de todas as coisas, mas não cuidava daquilo que estava dentro de casa. Não instruía os filhos, não repreendia os filhos, deixava os filhos fazer o que eles bem entenderam. E assim o filho dele foi crescendo. Ao ponto que Alfine e Finéias não tinham temor de Deus nenhum. Com o fato do pai ser sacerdote, juiz, eles desfrutavam da posição que eles tinham. Quando iam fazer oferta, eles chegavam lá, antes de qualquer um, pegava o sacrifício e fazia um churrasquinho. E comia do melhor da carne. Eles não tinham temor nenhum. Eles não tinham tanto temor que ele pegava as mulheres e tinha relações das mulheres que estavam na entrada do templo. Esse era Alfine e Finéias, os filhos de Eli. É dessa geração que eu estou falando.
É uma geração que não tinha temor a Deus. É uma geração que não tinha reverência a Deus. E pelo fato deles não terem nada disso, vocês vão ver mais para frente, Deus tirou a glória dele e a presença dele. E a gente vai ver o final deles, o que aconteceu. Eli, ele não se preocupava com o templo de Siló. Eli não estava preocupado e nem estimulava o povo a ir a Siló para adorar a Deus. O templo de Siló estava abandonado. Eles não iam buscar Deus por aquilo que Ele era. Mas eles buscavam a Deus por aquilo que Deus podia fazer para a vida deles. Porque bastava qualquer dificuldade. Eles lembravam de Deus trazer a arca para poder salvar eles ali. Essa geração de Eli. Quando Israel estava em batalha, eles foram guerrear contra os filisteus. Você vai ver em 1 Samuel 4, de 1 a 3, abre aí para mim. 1 Samuel 4, de 1 a 3. Eles vão guerrear contra os filisteus, eles são derrotados pelos filisteus. Eles perdem a batalha. Não tem? Foi de propósito. Abra a Bíblia. 1 Samuel, até eu, pastor. Abra aqui, pastor. 1 Samuel 4. Está aí na Bíblia, gente, entre Gênesis e Apocalipse. No Antigo Testamento, viu? 1 Samuel 4, de 1 a 3. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram a peleja contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Eles foram pelejar contra os filisteus. Mas os filisteus vieram e derrotaram Israel ao ponto de 4.000 homens serem mortos. Mas pensa um pouco comigo. Deus não era com o povo dele? Deus não pelejava pelo povo dele? Por quê? Eles perderam. E aí eles vão novamente. E com medo de perder novamente, de serem derrotados pelos filisteus novamente, olha o que eles fizeram. 1 Samuel 4, de 4 a 8. Então mandaram trazer de Siló. Siló era o quê? Lugar de adoração. Onde estava a arca de Deus. A arca da aliança do Senhor dos exércitos. A arca da aliança significava a presença de Deus. Que tem o seu trono entre os querubins e os dois filhos de Eli, Hofni e Finés, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. É tipo assim, a torcida do Corinthians, né? Não, essa não foi legal, né? Foi legal, não. Foi não, sabe? Eles viram a arca. Eles começaram a vibrar, pular e gritar, porque a arca estava sendo trazida. Era uma felicidade ao ponto que o texto diz que tudo estremeceu, ao ponto que até os filisteus ouviram o grito deles. Os filisteus, ouvindo o grito, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós.
Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Espera aí. A primeira derrota, eles realmente foram derrotados. Porque a arca não estava lá. Mas agora eles entenderam que tinha que trazer a presença de Deus. Ao ponto que quando a arca chegou, eles vibraram. Ei, agora nós vamos vencer. Porque o Senhor é conosco. Ninguém é por nós. Porque o Senhor vai derrotar os filisteus por nós. Os filisteus tremeram, porque eles ouviram os gritos, já sabiam os feitos do Senhor. Sabia que ele havia liberto o povo do Egito. Sabia que Deus era poderoso. Eles falaram, agora não tem mais jeito. Nós estamos perdidos, vamos perder a batalha. Mas eles se animaram a ser forte, porque nós vamos ser escravos. Vocês querem ser escravos dos hebreus? Vamos lutar. Quando você lê essa história sem saber o fim, você fala, agora o povo de Deus vai ganhar. A primeira perdeu, porque a arca não estava. Agora a segunda eles vão ganhar, porque a arca estava. Perderam. E morreu muito mais gente do que o primeiro. Por que isso aconteceu? Sabe por quê? E sabe por que a glória de Deus já não estava mais? E por que a glória de Deus foi retirada? Porque Eli, Alfine, Finéias e todo o povo via a arca de Deus como um talismã e um amuleto de sorte. Eles viam a arca, a presença de Deus, como um amuleto de sorte. Vou explicar. A presença de Deus para eles era só quando eles precisavam de alguma coisa. Eles trouxeram a presença de Deus só quando eles precisavam ganhar a batalha. Porque enquanto isso não acontecia, eles não tinham respeito por Deus. Deixava a casa do Senhor de qualquer jeito. Não adorava a Deus. Não louvava a Deus, porque a casa do Senhor, o templo de Siló, estava abandonado. Mas ele se preocupava, voltava para Deus só quando precisava, quando tinha algo, o problema é que não conseguia resolver, aí trazia a arca. Agora que eles estavam numa situação difícil, porque os filisteus estavam lá, já tinham perdido uma batalha, agora a segunda, vamos trazer a arca de Deus, a presença de Deus, traga para frente, porque nós vamos ganhar. Não ganharam, sabe por quê, querido? Porque a geração de Eli não adorava a Deus por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele podia fazer. É essa geração de Eli. Só vai a Deus quando precisa das coisas, mas quando não tem, esquece de Deus. Abandona Deus, mas quando vem o problema, corre para Deus. Como se Deus fosse o solucionador de problema, um amuleto de sorte, como qualquer outro. Essa geração de Eli, é a geração de Eli que só vem para a igreja quando precisa, porque quando não precisa, abandona a igreja. A geração de Eli é aquele que precisa, liga para as irmãs de oração, ore por mim, mas ele mesmo não ora. A geração de Eli, aquele que vem a Deus só para receber, mas nunca dá nada para Deus, essa é a geração de Eli. Sabe qual é a geração de Eli? Obrigado. Alfine e Finéias, eles eram também sacerdotes, amém? Quem deveria trazer a arca? Quem deveria? Eles. Mas eles falam,
tragam a arca. Busquem a arca. A geração de Eli, aqueles que adoram a Deus só por aquilo que Ele faz, nunca busca, manda alguém buscar. Nunca traz a presença de Deus, manda alguém trazer a presença de Deus, mas Ele mesmo não vai. E só vai quando precisa. E nem quando precisa vai buscar a presença de Deus, manda alguém trazer. Ei, irmãzinha, ora aí por mim, viu? Interceda por mim que o negócio está feio, mas Ele mesmo não busca. Que geração que você é? De Eli? A geração de Eli não adorava o Senhor por aquilo que Ele era. O Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus excesso, o Deus de amor, um Deus de benignidade, um Deus de justiça. Eles não adoravam a Deus por causa disso, mas adoravam por aquilo que Deus poderia dar, vitória de guerra e outras coisas mais. Essa é a geração de Eli. Eles acham, a geração de Eli, acha que Deus resolve tudo. Bota na mão de Deus que Ele vai resolver tudo. Estou tranquilo. Não é bem assim. A geração de Eli só busca Deus porque Ele é um resolvedor de problemas. Resolvedor de problemas. E é por isso que eles perderam a presença do Senhor. 1 Samuel 4, 10 e 11, a 11. Então se lhe lutar, Israel foi derrotado, cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande, Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Continua. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Olha a consequência disso. Eles morreram na batalha. E a arca foi levada pelos filisteus. 1 Samuel 4, 19 e 22. Continue, 19 até 22. Olha mais o que aconteceu para piorar a situação. Sua nora, a nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, porque ele recebeu a notícia, ele estava na cadeira e caiu e morreu. Quando ele recebeu a notícia da morte dos filhos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você tem um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabote, que diz: a glória se foi de Israel. Porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. Icabote, foi-se a glória de Deus. Sabe por quê? A geração de Eli nunca tratou Deus, nunca viu Deus como Ele era. Viu como amuleto de sorte. Viu como resolvedor de problema. E olha que interessante. Os filisteus pegaram a arca e tinham o mesmo costume. Porque eles acharam que a arca de Deus, pelo que eles haviam ouvido, que Deus era aquele Deus poderoso, eles levaram a arca e guardaram a arca de Deus no templo de Dagon. Do mesmo modo, eles colocaram a arca e havia uma estátua de Dagon. Quando eles amanheciam, a estátua de Dagon estava no chão. Aí eles iam, levantavam. Amanhecia, a estátua de Dagon no chão. E isso foi. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que eles acreditavam que a arca de Deus, ele tinha o mesmo poder que o Deus Dagon, como um amuleto. O povo de Deus, a geração de Eli, estava imitando igualzinho os filisteus.
igualzinho, os mesmos costumes dos filisteus, eles copiavam. Deus como amuleto. Depois eles viram os filisteus que não dava certo, eles devolveram a arca para o povo de Deus. Botaram numa carroça e mandaram, e voltou. Agora preste bem atenção no que eu vou falar para você. Abra bem os seus ouvidos. Quem trata Deus dessa forma, como um amuleto, é parecido com os discípulos de Satanás. Vou explicar o porquê. Ninguém faz pacto com o diabo por aquilo que ele é. Eu nunca vi alguém falar, fiz pacto com o diabo porque eu amo ele, adoro ele, porque ele é bom. As pessoas fazem pacto com Satanás por aquilo que ele pode dar, e não por aquilo que é. Sabe por quê? Porque Satanás não é nada e não tem nada a oferecer. Mas eles fazem um pacto para receber aquilo que ele pode dar. Fama, dinheiro, conforto, sucesso. Ele dá. Mas ele não tem nada. Ninguém adora Satanás porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, porque é excelente. Não. Adora ele, segue ele, pactua com ele, porque ele pode dar alguma coisa. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é da geração de Eli é a mesma coisa que discípulo de Satanás, porque adora a Deus por aquilo que ele pode dar e não por aquilo que ele é. É a mesma coisa, não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. O diabo não tem seguidores, porque ele não tem nada. As pessoas fazem pacto para ter troca. A geração de Eli seguia Deus porque fazia troca. Porque Deus podia resolver o problema, porque Deus podia fazer isso, porque Deus podia fazer aquilo. Ei, querido, essa é a geração de Eli. Por que você busca Deus? Por que você adora a Deus? Por que você está numa igreja? Por quê? Para Ele resolver o teu problema? Para restaurar o teu casamento simplesmente só por causa disso? E se Ele não restaurar, você vai virar as costas para Ele? E se Ele não te curar, você vai virar as costas para Ele? Está cheio de pessoas assim, da geração de Eli nas igrejas. Não estou falando Batista Vida Plena, estou falando todas as igrejas. Está assim, ó. Sabe qual é a geração de Eli? Abra bem seus ouvidos. É aquela geração que só vem no culto de domingo para se abastecer, achando que está abastecido a semana toda. Essa é a geração de Eli. Porque tem o culto de domingo como um amuleto. Porque se eu não for no culto, as coisas não dão certo. Isso é amuleto, querido. Isso é amuleto. Deus, você tem que cultuar Ele todos os dias da tua vida. Não é só no domingo, porque o culto de domingo é maravilhoso. É, querido, todos os dias é maravilhoso. Isso é a geração de Eli. É como se o culto fosse um amuleto da sorte. Ah, se eu não ouvir a palavra de domingo, parece que a minha semana vai tudo errado. E é. Essa é a geração de Eli. O que Deus quer de mim e de você, abra bem seus ouvidos. Abra Jó 1, 20 e 22. Ao ouvir isso, Jó ouviu tudo aquilo de ruim. Tudo de ruim. Perdeu os bens. Os filhos estavam mortos. E uma notícia atrás da outra. Depois que ele ouviu isso, olha aqui ele fala. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração.
E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Olha mais. Jó 13:15. Quando a mulher manda ele amaldiçoar, olha o que ele diz: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Mesmo diante de tudo isso, Jó não blasfemou e nem abandonou a Deus. O que Deus espera é que nós sejamos como Jó. E é isso que o reino de Deus precisa, de Jós. Tem pessoas que pedem a Deus e não dá certo. Também estou de mal, Deus. Também agora, Deus, eu não vou para a igreja, não vou orar, não quero nem saber do Senhor. Querido, acontecendo ou não acontecendo, Deus continua sendo Deus. A minha pergunta é: você é a geração de Eli? Não responda. O que o reino de Deus precisa hoje são de pessoas que aprendam a buscar a Deus pelo que Ele é e não somente aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Esses são. E deixa eu falar uma coisa forte. Aí que vai ter a separação das crianças, dos meninos, dos verdadeiros homens. Aí que vai ter a separação do trigo e do joio. Nesses momentos que nós vamos saber quem é menino e quem é homem de verdade. Menino é aquele que fala: estou de mal, também não faço, também não quero, e fica emburrado no cantinho. Isso é menino. Homem é aquele que fala igual Jó: nu vi, nu retornarei, bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos para a geração de Davi. A geração que faz totalmente ao contrário que fez a geração de Eli. A geração de Eli perdeu a arca de Deus. Não teve zelo, não teve cuidado. A geração de Davi faz ao contrário. Ele faz de tudo para resgatar a arca. Trazer de volta a presença de Deus no meio do povo. Totalmente ao contrário. E quando nós falamos de Davi, a maioria das vezes, quando nós falamos de Davi, na nossa mente, principalmente para mim, vem a palavra louvor. Vai pegar os salmos de Davi. Todos começam: louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o seu santo nome. Davi louvava em todo o tempo. Quando nós pensamos de Davi, nós pensamos de louvor, adoração. Ele instituiu o ministério de adoração no templo, querido. Foi Davi. A geração de Eli perdeu a presença de Deus. Mas Davi fez de tudo para voltar e trazer a presença de Deus. A geração de Davi representa os que sabem buscar e adorar a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Davi, se você for ver a experiência que ele tinha com Deus, já adolescente, ele tinha experiências constantes com Deus, quando ele pastoreava as ovelhas. Ele tinha experiência de matar um leão, matar um urso, antes de derrotar Golias. Depois ele teve a experiência de derrotar Golias. Davi tinha experiências fantásticas com Deus.
E Davi sabia quem Deus era de verdade. Ainda que ele tivesse experimentado tudo com Deus, tudo que Deus podia fazer na vida dele, Davi sabia que um relacionamento com Deus era mais do que somente as experiências bênção. Pois o Senhor para Davi não era e nem continua sendo até hoje um mero quebra-galho. Davi sabia que Deus não era um quebra-galho, um solucionador de problemas. Davi sabia quem Deus era de verdade. Mesmo com as experiências que ele teve. Davi sabia honrar a Deus. Ele reconhecia. Ele sabia que Deus era o Criador de todas as coisas. O Senhor, o Deus sublime, excelso, o Pai celestial, o Pai amoroso. Davi sabia que Deus era o único digno de honra, glória e adoração. Independente da situação que ele passava. Ele sabia quem Deus era. Davi sabia que Deus merecia todo o culto, toda a reverência e adoração. Davi não entrava na presença de Deus de qualquer jeito. Os filhos de Eli entravam de qualquer jeito, pegavam o sacrifício, pegavam a gordura melhor, se prostituíam na frente do templo, mas Davi tinha reverência para entrar na casa do Senhor. Davi zelava pela casa do Senhor. Se você é da geração de Davi, zele por esse templo, porque aqui é a casa do Senhor. Qual é a reverência que você tem quando você entra por aquela porta? O que tem no teu coração quando você entra por aquela porta? Por mais um culto? Qual é a reverência que você tem quando entra na presença de Deus? De qualquer jeito? Você é igual a Xuxa, o cara lá de cima? É assim que você trata o Senhor? Davi tinha reverência quando entrava na casa do Senhor. Ele não entrava bagunçando, ele não estava fazendo coisas absurdas. Davi tinha reverência, porque ele sabia que a arca do Senhor representava a presença de Deus naquele lugar. Ele tinha temor no coração. Davi não somente ele conquistou os inimigos, apropriando-se de toda a terra prometida, porque a terra prometida quem conquistou por completo foi o rei Davi, estabelecendo a paz. Mas também introduziu o ministério de louvor e música no tabernáculo. Esses louvores, ministério de louvor e adoração, quem estabeleceu lá atrás no tabernáculo foi o rei Davi. Olha só a atitude de Davi. Será que a gente teria essa atitude ou não? Quando adoeceu o primeiro filho dele com Betseba. Abra aí, 2 Samuel 12, 20. Ele jejuou, ele orou, ficou lá parado, jejuando, orando, porque o menino estava muito doente. Era o filho que tinha nascido do adultério de Davi com Betseba. Mas ele se prostrou e começou a orar, começou a clamar, jejuar. Olha aí, 2 Samuel 12, 20. Chegaram para Davi. Davi, para, teu filho morreu. Olha a atitude de Davi. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Você teria essa atitude se Deus levasse algo precioso da tua vida?
Davi, ele não murmurou. Davi não questionou a Deus. Não se revoltou contra Deus. Está vendo, Deus? Olha, eu estou jejuando, orando, e o Senhor não obedeceu, o Senhor não ouviu minha oração também, agora eu não vou querer mais ser o rei Davi. Ele não fez isso. Essa atitude dele até assustou quem estava do lado. Mas espera aí, Davi. Você estava chorando, agora você foi tomar banho, se perfumou, trocou de roupa, depois entrou no santuário. Olha o zelo que Davi tinha. Mesmo nessa situação, ele se preocupou em tomar banho, se perfumar, para depois entrar no templo, na presença de Deus. Ele não entrava de qualquer jeito, mesmo nessa situação de luto. Ele não murmurou, ele não reclamou, não questionou, simplesmente foi e adorou o Senhor. Uma pergunta: se Deus não der aquilo que você tem tanto pedido para Ele, qual a sua atitude? Não responda para mim. Qual é a tendência da tua reação? Qual é? Muitos teriam revoltado no lugar de Davi, porque Deus não fez nada do que ele havia pedido. Mas por que Davi adorou? Porque ele sabia que antes de atender o que Deus fez, ele se atentou para quem Deus é. Quem Deus é. E não por aquilo que Deus poderia fazer, mas para quem Deus é. Hoje à tarde foi muito difícil para mim. Minha filha está assistindo. Thaís, ela está passando por muitas dores mesmo. É algo que aflige meu coração, como pai e como pastor também. Há 16 anos, ela não sabe o que é não ter dor um único dia sequer. Eu não estou falando dor um mês, outro mês, não. É nem um dia sequer. Ela falou para mim assim: pai, hoje eu não aguento mais, pai. Porque eu não sei mais o que é não ter dor, pai. Eu não aguento mais. Isso foi hoje à tarde. Ela ligou para mim. Qual é o coração de um pai e de um pastor quando uma filha fala isso? A minha reação foi que eu lembrei da pregação que eu ia fazer hoje. Olhei para minha filha. Falei: filha, eu mesmo e sua mãe não podemos fazer nada. Mas eu amo e adoro e creio que Deus pode fazer por você. Mas mesmo, filha, que Deus não te alivie e nem Deus te cure, Ele continua sendo o meu Deus e creio nele. Porque você não é nosso, é dele. Eu não estou contando isso para ser o herói, para ser o exemplo. Não, querido. Eu estou falando isso porque às vezes todos os dias a gente se depara com situações de revolta. Ou com alguém nosso, ou você olha ao redor, se você se revolta com as coisas que estão acontecendo. Mas não é fácil. É muito difícil. Mas nós amamos Deus, querido, por aquilo que Ele é. E não por aquilo que Ele pode nos dar. Se Deus curar minha filha, que eu creio, e não curar
Ele continua sendo Deus da minha vida e eu continuo adorando Ele do mesmo jeito. Porque eu amo Ele, não porque Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. Eu ainda vou ver minha filha sem dor. Eu creio. Eu sei que ela está me ouvindo. Eu creio. Pois nada nos abala. E olha como Davi tratou a arca da aliança. Alfine e Finés trouxeram como um amuleto, os filisteus levaram. Olha agora, 2 Samuel 6, 12 a 15 e depois 17 a 19. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando se carregava a arca do Senhor, dava 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestido de o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Olha só a diferença de Eli e Davi. Davi pegou a arca na casa de Obed-edom, porque ali a arca ficou 3 meses e tudo prosperava, aí ele foi buscar agora. Mas ele não pegou a arca que significava a presença de Deus de qualquer jeito. Eles levavam a arca, davam 6 passos e paravam, e ali sacrificavam. Dava mais 6 passos, não sabe se é literal, mas enfim, e ali sacrificavam. Imagina quantos novilhos, quanto foi sacrificado. Um dia eu fiz o cálculo, mas até esqueci, ali 3.000 e poucos. Haja churrasco, né? Era 6 passos sacrificava, 6 passos sacrificava. Ele tinha total reverência em fazer isso. E não só isso, eles dançavam e cantavam na presença do Senhor. Bem diferente da geração de Eli. Davi reverenciava, Davi tinha alegria, o prazer de estar na presença do Senhor. Quando você vem para a casa do Senhor, você tem alegria? Você tem alegria em louvar o Senhor e engrandecer o nome dEle? Mas, entretanto, contudo, porém, existe uma pecinha rara lá, chamado Mical. Se for mulher, não bote o nome de Mical, viu? É menino? Deus abençoe. Oi? Ah, bom. Abra aí 2 Samuel 6, 16 e o 20 a 23. 2 Samuel 6, 16 e o 20 e 23. Aconteceu que entrando na arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, que é filha dele, ou esposa dele, filha de Saul, observou de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Pode ir. Agora o 20 até o 23. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do teu pai, ou de qualquer outro da família dele.
quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, já teve filhos. Filha de Saul, jamais teve filhos, ou seja, se tornou estéril. Por quê? Criticou Davi, porque Davi se alegrava na presença de Deus. Ela se tornou estéril. Aqui um parênteses, querido. Às vezes a gente vai numa igreja como essa, você vê gente pulando, se alegrando e exaltando o nome do Senhor. Não é por causa da música, é porque as pessoas adoram. Quem muito é perdoado, muito tem o que dar. E a gente dá o nosso melhor, a nossa adoração. A gente pula, a gente vibra. Mas tem gente que olha. Para quê? Exagero. Isso é do diabo, querido. Tu torna-se estéril, viu? Não dá mais fruto nenhum. Porque criticar quem adora a Deus da maneira que ele quer. Davi era rei. Ele não estava nem aí, ó. Se aparecia as partes dele quando ele pulava, não estava nem aí. Porque era a maneira, ele adorava a Deus da maneira que ele queria adorar. Querido, quando você vai na igreja, eu estou falando Batista Vida Plena, adore Deus com liberdade. Pule, vibre, grite. Nós não estamos aqui para calar aqueles que adoram a Deus de espírito e verdade, querido. Respeito as igrejas, mas a Batista Vida Plena não é assim. Nós temos a nossa maneira de adorar a Deus. Nós temos a nossa alegria peculiar, querido. É a maneira que nós temos para celebrar, exaltar o nome do Senhor, é essa alegria. Porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós sabemos quem Deus é. E nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, um Deus santo, um Deus merecedor de toda a honra, toda a glória e adoração. Não importa nem a maneira que você faça. A adoração vem do coração, não vem das mãos, vem do coração. Aquilo que você tem no coração expressa no físico, querido. Se teu coração é morto, você fica morto. Se o teu coração é alegre, você exalta e glorifica o nome do Senhor. As suas atitudes externas refletem aquilo que você tem no teu coração, querido. Se você é geração de Eli, você só procura a Deus no momento de dificuldade, quando você precisa. Mas da geração de Davi, adora a Deus independente da circunstância que tenha. Qual geração você é? Eli ou Davi? E chegou a hora da gente aprender a honrar o Senhor pelo que Ele é. É assim que Ele faz. E quando você adora a Deus pelo que Ele é, a consequência da tua adoração começa a ser natural na sua vida. As bênçãos vêm naturalmente pelo fato de você adorar a Deus por aquilo que Ele é. Você reverenciar a Deus, louvar a Deus por aquilo que Ele é. As bênçãos, elas vêm automaticamente na tua vida. Pois é impossível nós adorarmos ao Senhor sem provarmos a ação na nossa vida. Tiago 4, 8, 9. A parte A.
Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus, e Ele vai se aproximar de você. É isso que Deus procura de mim e de você hoje. Os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, adorem Ele quem Ele é. Não como um amuleto de sorte. Não como um talismã. Não como um resolvedor de galho. Não como um resolvedor de problema. Deus não é isso não, querido. Ele pode fazer isso em consequência de quê? De como você vê Ele. Isso é consequência de como você vê e como você adora ao Deus o qual nós servimos. E olha que legal, Davi, ele tinha uma casa de cedro, muito bem, mas ele ficou tão abatido, que ele falou, eu tenho uma casa de cedro, mas a arca de Deus nem casa tem. Abra aí, 1 Crônica 17:1. 1 Crônica 17:1. Querido, porque nós estamos adorando a Deus por aquilo que é. Consequentemente, Deus estava dando chuva, hein? O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Ele, o rei Davi, ele estava morando já num palácio, no conforto, e aquilo inquietou o coração dele, enquanto eu estou aqui no bem bom, mas a arca do Senhor, a presença dele, está nas tendas. Essa é a geração de Davi. O profeta diz assim, confrontando o povo, vocês se preocupam com as suas casas, em adornar suas casas, mas a minha casa está abandonada. A gente se preocupa mais com o nosso bem-estar, com aquilo que é bom para a gente. Se esquece daquilo que é de Deus. Davi se preocupou. Davi falou, como pode eu, morando num palácio, tendo tudo, e a arca do Senhor numa tenda? Aí Davi vai querer construir, mas Deus fala para Natã, dê um recado a Davi, eu não moro em casa feita por homens, mão de homem, eu não quero. Sabe por quê? Porque não era Davi que ia construir o templo, seria Salomão, porque diz que Davi tinha a mão cheia de sangue, ele não poderia, ele só levantou, colocou os materiais, mas quem construiu o templo foi Salomão, filho de Davi. Davi se preocupava até com a casa do Senhor. Você se preocupa com o templo e a casa do Senhor? Ou não? Tanto faz, tanto fez.